Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O patriarca diz: corram! Mesmo que normalmente todos possam lidar com uma ou duas pitons celestiais sem face, é muito perigoso. O verdinho exclama: nós, o clã da fusão primordial, tentaremos fazer com que o maior número de pitons celestes sem face matem uma a outra. Todos os outros devem escapar. Ele então utiliza seu poder, fazendo uma piton atacar a outra. Mas de repente, uma piton se posiciona diante dele e o patriarca exclama: vamos atacar! Atacando a piton. O mestre exclama: Lei Shen, você não pode detê-los. Apenas tente encontrar outro jeito. Ele olha para um lugar e diz: é isso, me sigam. Venham aqui. Mostra-se então uma bola roxa, extremamente grande. E alguém diz: Chefe Gong Yu, o que é isso? Ele explica: dentro dessa bola preta está um espaço diferente, conectado com outras 9 esferas pretas no universo interno. Abrir essa bola preta ainda precisa de um pouco de tempo. Por favor, defendam-se das pitons até então. Este Gong Yu fará o seu melhor para acelerar. O prota observa e diz: 9 esferas? E pensa: esta é uma das 9 esferas do Mestre da Terra de Refinamento Divino, o pilar divino do Santo Turtle Dove? Mas por que parece que tem que colocar sua essência de poder na montanha sagrada da primavera do clã da montanha em ruínas? O que faz essas esferas serem tão importantes? Por que ele fez isso? O chefe junta as mãos e um poder flui ao seu redor. Ele anuncia: selo de Jade da transmissão celestial. Um selo enorme surge, impactando a esfera roxa e infundindo-a com uma energia verde. O patriarca, surpreso, exclama: você já terminou? E o chefe responde: mais um pouco, enquanto reflete. Nunca imaginei que usaria o selo de Jade da transmissão celestial em um momento como este. Milhares de anos atrás, ao entrar pela primeira vez no mundo interior e me separar dos outros clãs do clã empírico, encontrei por acaso uma caverna. Lá, havia um desenho, um diagrama de contemplação, onde o selo de Jade da transmissão celestial estava representado. Após completar o selo, passei dias e noites pensando em utilizá-lo, esperando desvendar um segredo maior, mas acabei por me decepcionar. A utilidade real do selo de Jade da transmissão celestial era permitir a entrada no espaço de uma bola preta e a saída por outra. Observei que existiam ao todo 9 dessas bolas pretas. Curiosamente, ao retornar ao local onde encontrei o diagrama, ele já não estava lá. A área ao redor também havia mudado, quase como se alguém tivesse me guiado até o diagrama. A esfera começa a adquirir quase totalmente a cor verde, e o chefe anuncia: estou quase terminando aqui, só mais um pouco. Enquanto isso, o grupo luta contra as cobras. O patriarca, impaciente, questiona: quanto mais tempo? Se não for abrir agora, então teremos que terminar por aqui. O chefe insiste: é só um pouco mais. As cobras intensificam seus ataques freneticamente e o prota observa preocupado. Nada bom. Essas pitons sem rosto planejam um ataque poderoso. Se eu não intervir agora, podemos todos ser eliminados. Não sei se minha força total, junto com as 9 estrelas, será capaz de bloquear seu ataque combinado. Ele começa a acumular poder, e com gestos precisos das mãos, fios de energia surgem, envolvendo as cobras com uma força imensa que as prende. O prota estica a mão e comanda: vai! Nesse momento, uma explosão de chamas irrompe. Observando o prota, o chefe pensa, impressionado: assustador. As histórias que Lei Shang me contou. A força de Luo Zheng é realmente formidável, capaz de fazer até uma verdadeira besta santa marcial recuar. Só agora percebo que ele é ainda mais extraordinário do que as histórias sugeriam. O patriarca, refletindo sobre o rápido desenvolvimento do prota, pensa: o crescimento desse garoto é impressionante. 6 meses atrás, ele mal conseguia se destacar no clã da Montanha das Ruínas, e agora, com um único movimento, derrota uma dúzia de pitons celestiais sem rosto. Aquele título que ele recebeu após mover a Pedra Dourada. Pensar nisso agora, Rei Bárbaro,
Parece quase uma brincadeira perto do verdadeiro poder de Luo Zheng. O verdinho, observando o prota, reflete. É inacreditável. Esse tipo de poder não deveria existir em um cultivador da extremidade divina. Na verdade, esse poder nem sequer deveria pertencer a um ser deste mundo. A bola, antes roxa, agora está completamente verde, coberta por riscos verdes. O prota observa e pensa: isso é bom? Parece que está prestes a abrir. Usei 99% da energia das 9 estrelas. Subitamente, ele sente algo estranho e, perdendo a consciência, pensa: o que aconteceu? Eu tinha certeza de que reservei um pouco de poder. Então, cai de cara no chão. A princesa, visivelmente assustada, exclama: Luo Zheng, o que aconteceu com você? O patriarca afirma: esse cara usou demais sua energia. Mostra-se o prota desacordado enquanto o dragão vermelho ri e comenta: esqueci de mencionar, a não ser que esteja diante de uma crise de vida ou morte, os refinadores de corpo não devem esgotar seu poder completamente. Se o poder for totalmente drenado, as 9 estrelas e o pilar Dao continuarão a extrair energia do corpo físico, porque, uma vez esgotada a fonte de poder, seja no nível das 9 estrelas dos pilares de Deus ou do 8º pilar Dao, ambos colapsariam facilmente. Sob tais circunstâncias, o corpo físico não conseguirá se sustentar. O prota, observando a si mesmo, questiona o dragão: esse efeito é muito severo? Ao que o dragão responde: não se preocupe, vamos infundir um pouco do poder das escamas do dragão em você. Você ficará bem em instantes. Uma Piton emite um rugido e alguém exclama: droga! As Pitons sem face estão atacando novamente, e o líder assegura: está tudo bem, já concluí aqui. A princesa carrega o prota, dirigindo-se a uma fenda no espaço-tempo. O prota pede: me coloque no chão agora. Ela questiona: você já se recuperou? Ele responde: ainda não estou completamente recuperado, mas realizar movimentos normais não é um problema. O verdinho interroga: Gong Yu, você tem certeza de que esta esfera preta está realmente conectada às outras esferas pretas? Ele confirma: sim, entrei em uma dessas esferas pretas da última vez e saí por outra através da lei espacial. O verdinho questiona: por que você acha que essas esferas pretas estão aqui e qual é o propósito delas? O líder admite: isso é algo que eu não sei. Outro especula: na minha opinião, essas esferas devem ser as 9 estrelas do santo. O prota exclama, pensativo: ele pensou exatamente o que eu pensei. O patriarca questiona: 9 estrelas? Dizem que, após adentrar o Reino Santo, as 9 estrelas são essenciais para transitar para o mundo interno. Porém, as 9 estrelas da plataforma divina são o local onde a origem do poder se concentra. A esfera preta deveria possuir a origem do poder, mas ao contrário, ela se encontra em nosso clã, nas ruínas da montanha. O outro retruca: isso nós não podemos confirmar. A mente de um santo não é algo que possamos entender sem mais nem menos. E continua: o santo Turtle Dove é uma figura bastante peculiar, sempre à parte. Subitamente, uma estrela cintila e o prota, surpreso, observa e questiona: o que é isso? A princesa indaga: o que houve? O prota se volta para ela e pergunta: você não viu? Ela responde curiosa: viu o quê? O prota pensativo murmura: nada. Com a mão no queixo, reflete: naquele instante, eu vi claramente um lampejo de luz. Se ninguém mais reagiu, significa que só eu percebi. Talvez devesse investigar esse fenômeno. Ao avistar o lampejo de luz novamente, se aproximando, ele exclama: é um sânscrito! Ele tenta capturá-lo, mas a luz escapa. Pensativo decide: bem, se foi, deixa pra lá. Por ora, é melhor continuar seguindo a equipe. Entretanto, percebe que o grupo começa a desaparecer. Alarmado, pensa: a iluminação aqui é realmente fraca, mas eles não deveriam ter ido tão longe. Correndo e chamando por eles, nota que ficam cada vez mais distantes, desaparecendo de sua vista. Reflete:
Ainda não perceberam minha ausência. Parece que um poder misterioso nos separou. Estou mantendo meu corpo com o poder das escamas do dragão. No entanto, se houver forças mais poderosas que a minha, devo prosseguir com cautela. Ele prossegue refletindo. Outros cultivadores não tinham razão para ficarem para trás. Apenas eu fiquei. Será por ter sido o único a avistar o sânscrito dourado? Quando o sânscrito surge novamente, o prota observa atentamente e pondera. Já que é inútil tentar alcançar os outros, talvez devesse me dedicar a estudar este texto sânscrito, que pode vir a ser útil. À medida que ele observa, vários sânscritos começam a aparecer. Esses sânscritos parecem surgir e sumir ao acaso. Qual será a conexão entre eles? Pensa ele, olhando ao redor freneticamente. Por sorte, consegui memorizar todos em minha mente. Com o tempo, os sânscritos se dispersam rapidamente. Ele se dirige apressadamente a algo, exclamando: "Há alguém ali!" Observando atentamente e com cautela, ele se prepara, pensando: "Droga, não posso recorrer ao poder das 9 estrelas. Resta-me apenas utilizar o Ki do caos primordial." Mas, sendo do reino da extremidade divina, enfrentar um poderoso lorde de outro reino será um desafio. Então, ouve uma voz tranquilizadora: "Não tenha medo." Surpreso, ele reage e a voz continua: "Não guardo nenhuma inimizade contra você." E o prota questiona: "Quem é você?" O cara diz: "Você está me perguntando quem sou eu antes de agradecer por ter retirado cerca de 1/3 do meu poder da origem? Você não acha que deveria me agradecer primeiro?" O prota fica pensativo e exclama: "Você é o santo do Turtle Dove?" E o cara responde: "Esse é o nome que os forasteiros me deram, mas meu nome verdadeiro é Vantamido Bordelmin Chupo Feng Turtle Dove." Completamente abismado com esse nome, o prota diz: "Prefiro te chamar de Santo Turtle Dove." O cara fica sombriamente pensativo, enquanto o prota o observa e pensa que, se ele veio até aqui sozinho, provavelmente tem um propósito, mas certamente não foi ele quem fez este lugar escuro para enganá-lo. De repente, o cara faz um som e passa rapidamente pelo prota, que exclama surpreso. E o cara diz: "O Dantian de um cultivador comum e seus mundos internos estão conectados, criados com a essência verdadeira. Posso ver através disso num instante. Normalmente, todos os outros estão na mesma situação, exceto os santos. Mas você é diferente. O mundo interno criado com o Ki do caos primordial já pode ser considerado um novo domínio sagrado. Desde o momento em que você entrou na terra do refinamento divino, eu estava de olho em você, Luozheng, do universo da grande expansão. Foi por isso que mudei seu local de chegada. Até mesmo fiz com que a filha do santo envolto, Han Liu Su, se encontrasse com você e a fiz acreditar que você é o seu destino." Ao ouvir isso, o prota suspira e diz: "Vossa Alteza, Santo Turtle Dove, este Luozheng já tem uma esposa. Eu nunca iria procurar por outra." Virando-se para o prota, o cara diz: "Que assim seja. Se você soubesse de toda a situação, talvez não pensasse assim. Por exemplo, depois que eu falar sobre a situação do seu pai..." Interrompendo-o, o prota pergunta: "Situação do meu pai? Qual é a situação?" Com a mão no queixo, o cara diz: "Você provavelmente ouviu de outra pessoa que Luo Xiao é seu pai. Naquele ano, seu pai, outro santo e eu, tentamos algo que acabou se tornando a chave para salvar seu pai." O prota, sombriamente, diz: "Tentaram algo? Todos? Inclusive meu mestre Gu Bei?" Ele, tocando em um sânscrito, continua: "Para falar sobre isso, temos que começar com estes sânscritos. Na verdade, esses textos são nossas primeiras observações das palavras dos seres vivos. Eu desperdicei as 9 estrelas que estavam aqui. Elas se tornaram a lei das trevas mais forte para que eu pudesse observá-las e aos seus caracteres. Esses seres existem em formas que são inimagináveis para nós. Seus níveis de vida também são mais elevados que os nossos. Eles são chamados de seres superiores." O prota diz: "Seres superiores? O que você está dizendo? Aqueles que criam o mundo interno são seres secundários.
Deuses verdadeiros que criam domínios são seres intermediários. E aqueles que criam domínios sagrados são seres superiores? E o cara responde: exatamente. Quando acidentalmente encontramos vestígios desta vida, embarcamos em uma nova busca. Depois de alguns dias, nossas explorações obtiveram grandes conquistas, como o método de refinamento Taishang, o relâmpago sânscrito e meu fogo gélido. Esses são todos resultados daquela época. Apenas obter alguns sânscritos permitiu que o cultivo das pessoas aumentasse drasticamente. Então, pesquisamos e encontramos tudo, respectivamente, mas também enfrentamos muitas dificuldades. Porque só podíamos ver a aparência dos sânscritos. Não conseguíamos descobrir seus significados ocultos. O prota cruza os braços e diz: na verdade, não somos o clã que criou esses sânscritos. Então, naturalmente, não seríamos capazes de descobrir o significado oculto e revelá-lo. Então, o que devemos fazer? O cara aponta um dedo e explica: embora eu não consiga compreender completamente o significado deles, podemos conjecturar que, contanto que usemos esse sânscrito e criemos um ser a partir do caos primordial, então poderíamos treinar esse ser até alcançar o nível de um ser superior e, assim, entender completamente o sânscrito. Ao ouvir isso, o prota exclama e, abaixando a cabeça, questiona: é por isso que vocês me escolheram? O cara confirma: o que você disse está correto. Por isso, começamos a tentar por nossa conta. Gubei, naquela época, foi o mais rápido e registrou a técnica secreta do caos primordial do seu pai. Eu o segui de perto, mas algo inesperado aconteceu. Nossas ações foram percebidas pelo Salão dos Santos e pelo Salão do Santo Mu-Hai-Ji, ou Santo da Extremidade. Sob o pretexto de termos quebrado as regras, ele aproveitou a oportunidade para atacar seu pai e deixar o Salão dos Santos. O prota sombriamente pergunta: Mu-Hai-Ji? Foi ele quem matou meu pai? O cara confirma com um sim, e continua: além disso, Gubei e eu também tentamos fugir, mas éramos em menor número e ficamos em desvantagem. A menos que houvesse um ser muito mais forte que pudesse mudar a situação, Mu-Hai-Ji foi extremamente cauteloso para evitar vinganças e eliminou todas as forças leais ao seu pai. O restante se dispersou e fugiu em todas as direções. Por isso, não podíamos permitir que você nascesse no domínio sagrado, então tivemos que colocá-lo em seu domínio interno. Mas surgiu outro problema. Seu pai foi atacado e deixado num estado entre a vida e a morte. Embora um santo não morra realmente, seu domínio interno será danificado porque não há essência verdadeira sendo reabastecida, o que causa seu esgotamento e consumo. Gubei tentou salvar o domínio interno do seu pai para que você pudesse nascer e se tornar um ser superior. Ele teve uma ideia: a tribulação de 3,6 bilhões de anos. Tentamos fazer com que o universo da grande expansão de Luoxiao fosse destruído a cada 3,6 bilhões de anos, exceto pelas 9 estrelas. Todas as estrelas cairiam, e todos os seres vivos pereceriam, e o universo se reduziria a 2/3 do seu tamanho original. Após a grande tribulação, o universo começava a se expandir novamente. A expansão que se segue à contração no vasto espaço do universo cria uma poderosa força de sucção que pode absorver a essência verdadeira do reino divino para o domínio. E a cada fim da contração, haveria essência verdadeira suficiente para cobrir todo o consumo de 3,6 bilhões de anos, repetindo-se a contração e expansão, um total de 14 vezes, e seu pai teve que continuar até hoje. Colocando a mão no queixo, o prota diz: então era isso? Não é à toa que o domínio em que vivo é assim, mas eu simplesmente não havia pensado que isso estaria conectado ao meu mestre. E ele prossegue: isso mesmo, ele disse que você seria capaz de aprender a técnica secreta do caos primordial. Eu não acreditei nele inicialmente. Mas quem diria que você viria a usar o caos primordial com tanta eficiência agora? Ele também lhe deu a mansão imortal, na esperança de que você possa se tornar um ser superior e derrotar o Salão dos Santos algum dia. O prota suspira e diz: então foi isso que aconteceu? A propósito, o clã santo que encontrei no caminho da verdadeira extinção não deveria ter desaparecido há muito tempo?
Por que eles estão no domínio deste santo da extremidade? E parece que eles são completamente diferentes dos que estavam na verdadeira entrada da extinção. Ele ri e responde: aquilo não era nada além de uma réplica de Muhajir, o verdadeiro clã santo. Eles são nativos do domínio sagrado. Nos incontáveis anos de tribulação, a maioria deles se foi. Você não precisa temer aqueles falsos clãs santos. O Prota diz: entendido. Ele passa pelo Prota e afirma: você é a única esperança de Luo Xiao. Boa sorte. Durante o resto da sua jornada na Terra do Refinamento Divino, criarei várias oportunidades para ajudá-lo a melhorar suas forças. O Prota agradece, e ele levanta a mão dizendo: não há de quê. Estou muito próximo do seu pai e já estou envolvido no plano. Ele se vira, aponta o dedo sorrindo e diz: a propósito, aquela garota da família Han tem o sangue da turvação. Conquistá-la também fará com que seu pai, que está no Salão dos Santos, fique do nosso lado. E agora? Ficou interessado? O Prota sorri de maneira sombria, pensativo. E o cara se despede dizendo: tudo bem, vou parar de brincar com você. Você deve pensar cuidadosamente. A jornada que tem pela frente será preparada por mim, mas agora tenho que encontrar outra pessoa. O Prota pergunta: quem? E ele responde: Hua Tianming. O Prota, assustado, diz: Hua, por que você está indo vê-lo? E o cara responde: ele vai trilhar outro caminho, talvez bem mais cruel que o seu. Pode-se dizer que o caminho dele leva à morte certa. O Prota questiona: por quê? E o cara, desaparecendo, faz um tchauzinho com a mão dizendo: não faça tantos porquês. Esta minha explicação agora pode parecer simples para você, mas na verdade é longe de ser simples. Se fosse explicado detalhadamente, poderia soar muito mais cruel do que você imagina. O Prota corre até os resquícios do santo, exclamando: Santo Turtle Dove! Santo Turtle Dove! Mas o santo desaparece, e ele fica observando, pensativo. O Prota fica meio perdido, pensando: o que aconteceu? Eu voltei pra cá de novo? E alguém diz: não me diga que estamos presos aqui. Outro comenta: estranhamente, desta vez está demorando mais que a última. Estou surpreso por não termos achado a saída ainda. E o chefe pergunta: quem está à frente? O Prota responde: sou eu. Ele exclama, e o Prota diz: Luo Zheng, eu estava descansando mais cedo, então não tenho ideia do que está acontecendo. E a princesa indaga: espera, você não estava bem atrás de mim? Há um momento atrás? Outro questiona: será que estivemos andando em círculos e a pessoa que estava atrás apareceu na nossa frente? O chefe fica pensativo, e o Prota pensa: isso deve ser obra do santo. Ele deliberadamente nos prendeu aqui e esperou que eu alcançasse o time. Já que ele foi embora, devemos conseguir sair logo. Eles continuam andando e um cara comenta: por que o interior do espaço dessa orbe é tão grande? Eu não acho que haja alguma saída. Outro diz: vamos ficar aqui pelo resto da vida? E o chefe afirma: pare de falar besteira, concentre-se e continue andando. Eles veem um brilho, e o chefe diz: bem ali. Então, uma luz dourada bate neles. E o chefe diz: tivemos sorte de conseguir vir para a terra das rochas ancestrais. Depois de passar dessa área, chegamos ao nosso destino. É mostrado uns buracos cheios de lava. E ele diz: vamos. Dos buracos, lavas são espelhadas e ele desvia, indo em frente. E o Prota pensa: mesmo que o santo tenha dito que iria me ajudar, realmente precisa deixar tão óbvio? Eles veem um ponto, e o chefe diz: lá está, me sigam. E o Prota estica a mão dizendo: ei, espere um segundo. Mas todos entram, e o Prota fica pensativo. Eu esqueci de perguntar o que eles queriam que eu conseguisse. Vai ser muito problemático se todos se separarem como da última vez. Ou talvez eu deveria simplesmente ter perguntado ao santo. Falando nisso, ele se pergunta como Hua está indo. Por que o santo vai encontrá-lo? Na terra de refinamento, encontra-se o piedoso clã de manifestação do mundo interior, um vale extirpado pelos ventos. Hua está sentado, meditando, enquanto pensa:
Na base da placa quebrada, registra-se a primeira camada da Lei do Trovão. A lei do poder nela é densa, mas apesar de seu poder ser forte, é relativamente fácil compreender a Lei do Trovão nesta placa quadrada. Quanto mais alto, mais intensas são as reações. No começo da quarta camada, o relâmpago índigo começa a rodear constantemente. Toda vez que um raio é gerado, é como uma cobra que corre rastejando para o topo. Nesse processo de espalhar seu poder, esse único raio se torna cada vez mais forte. E sua cor muda constantemente, de branco brilhante para azul celeste, então de azul celeste para roxo escuro, e finalmente, verde lima. Mais acima, raios verdes aparecem. Ele pensa: estou tão perto de compreender, eu tenho que conseguir. Ele abre os olhos pensando: eu devo encontrar o poder da lei que preciso extinguir, no Vale do Vento, enquanto registro a mesma regra no meu próprio mundo interno. Só então poderei realmente dominar esse poder da Lei do Trovão. Já faz 3 dias na extinção do Vale do Vento. A chave é viajar para o clã empírico e começar. O começo e o fim da essência verdadeira são muito importantes para mim. O tempo é curto, tenho que aumentar minha velocidade na compreensão da Lei do Trovão. Um trovão verde entra, e no mundo interno de Hua aparece um pilar de ferro. Um pessoal observa de longe e um deles comenta: a compreensão dessa criança é realmente forte. Só se passaram alguns dias, e é incrível que ele quase tenha terminado com as 3 placas quadradas. Outro diz: isso, de fato, é estranho. Meu clã da manifestação é naturalmente sensível à lei do poder. Quando cada pessoa nasce, ela tem que aceitar o batismo das 13 leis, mas a velocidade de compreender a lei, comparada a essa pessoa, ainda está muito aquém. O outro, ouvindo que eles conversam, pensa: eu vim 15 dias antes de Roar. Mas essa velocidade de compreensão é muitas vezes mais rápida. Ele quase conseguiu a lei do fogo da placa quadrada completamente em 1 dia. E no segundo dia, ele já começou com o elemento gelo. Não há ninguém que possa sequer ler e escrever tão rápido quanto ele. Hua pensa, ouvindo dizer isso. Também não tem. Depois de entrar no clã de manifestação por 2 anos, é como se todas as leis se tornassem mais fáceis de compreender, mas eu não encontrei nenhuma oportunidade na terra de refinamento divino. Minha compreensão foi melhorada, mas o tempo está se esgotando. Esqueça isso, agora vamos continuar a compreender o que falta da Lei do Trovão. Um velho chega e diz: você é Hua Tiaming? Ele é o chefe do clã da miríade da manifestação, Kang Hui. Hua não responde e um cara exclama: nosso chefe está lhe fazendo uma pergunta. O chefe coloca a mão na frente dele e diz: não devemos incomodá-lo por enquanto. Uns raios verdes aparecem e vão em direção a Hua, que se levanta suspirando e diz: desculpe, eu estava... Mas o velho o interrompe dizendo: não precisa se desculpar. Esse velho está muito feliz em ver que você se dedica tanto ao estudo das leis. De qualquer forma, infelizmente terei que tirar um tempo do Hua. Nosso profeta do clã convidou você pessoalmente para visitá-lo. Hua pergunta: profeta? Entendi. E o velho diz: por favor, siga-me. Ele chega em frente a um velho e o chefe diz: não tenho certeza sobre o que o profeta quer falar, mas posso realmente confiar que esse Kang Hui vai ficar e ouvir? O velho, sinalizando com o dedo, diz: o segredo que estou prestes a compartilhar não deve ser revelado. Então, o chefe voa para fora, enquanto o outro exclama: chefe! E diz: o que ele pode estar tramando? Ele sempre esconde a verdade de nós? E o chefe diz: não podemos evitar. Lembre-se do que os cultivadores do domínio sagrado disseram. Nossa terra de refinamento divino não pode dar o divino suficiente, e por causa disso, é ainda menos provável que deixe a terra de refinamento divino. Tenham pena do clã empírico, do clã das ruínas da montanha e do clã fusão primordial. Eles não sabem que seus esforços estão em curso. Eles nunca alcançarão seu sonho, porque no final é apenas um sonho vazio. E o velho diz: esses caras estão ficando cada vez mais difíceis de administrar. Eles não percebem que viver uma vida confusa é uma bênção? Eles sempre querem descobrir a verdade rapidamente, mas nunca pensam nas consequências. E Hua diz: você não está errado,
Mas as pessoas deveriam realmente ter algum significado em suas vidas, mas isso só se aplica se elas não estiverem confusas. E alguém diz: era a única maneira de construir a terra de refinamento de Deus, que tinha que ser feito sem uma saída. Agora, eles só podem ficar aqui pelo resto da vida. Eles não podem nem mesmo partir para o domínio sagrado. Hua se assusta e olha para trás, pensando: espera, quem é esse? Quando ele chegou? Não acredito, a tenda inteira não mudou em nada, nem um pouco, quando ele chegou. Era como se ele estivesse aqui o tempo todo. E Hua pergunta: quem é você? E ele diz: eu sou o mestre da terra do refinamento divino. E Hua exclama: o santo Turtle Dove? E o velho diz: a razão pela qual te chamei é porque o santo Turtle Dove queria te conhecer. Não tenho mais nada a dizer. E ele diz: por enquanto, fica apenas quieto. Então, o velho abaixa a cabeça. E ele diz: logo no começo, quando deixei o mestre das armas em suas mãos, era tudo para este momento. Queria ver o quão rápido você conseguia cultivar. Tudo isso já estava preparado, agora pegue sua lâmina e tente me cortar. Hua diz: certo. E ele pega a lâmina pensando: o santo Turtle Dove aqui nada mais é do que um avatar. Posso usar o máximo do meu poder. Então, ele ataca com tudo, acertando o peito do santo. O santo observa-o, rindo, e diz: pode ser que sua compreensão da espada inicial primordial não seja suficiente. E Hua, cumprimentando respeitosamente, diz: eu gostaria de te pedir ajuda, santo Turtle Dove. E ele responde: só posso te ensinar uma técnica que vai causar morte certa, isto é, se você estiver disposto a aceitá-la. Hua, se você não puder, então eu vou desistir de você. Com o seu cultivo e o talento que você me mostrou, você pode viver uma vida boa dentro do domínio sagrado. E Hua exclama: eu posso. E ele responde: oh, então você pode? E Hua diz: Alto Turtle Dove, você sabe o que passou pela minha mente quando eu aprendi que os deuses verdadeiros têm vida infinita? E ele... Hua continua: que a maior punição que alguém pode ter é uma vida útil infinita. Existem muitos tipos diferentes de cultivadores. Alguns cultivadores buscam ser reconhecidos por um clã, enquanto alguns cultivadores fortes buscam se tornar ainda mais fortes. Meu objetivo era o mesmo deles, até que entendi o sentido da minha existência. No entanto, depois de entrar no reino do Mestre das Armas, minha mente passou por muitas mudanças fortes. Obtive muitas informações impensáveis. Usando essas informações, é possível ter um vislumbre de todo o domínio sagrado. Até encontrei um caminho feito para mim, o Plano Santo do Norte. É o meu verdadeiro objetivo de vida. Eu tinha a ambição de subir ao pináculo das artes marciais, mas quando cheguei lá, dei uma olhada e descobri que não era nada mais do que isso. Mesmo se eu for morrer, não hesitarei e preciso completar essa missão. Isso não é apenas para Luo Zheng, mas também para mim. E o santo responde: eu gostei dessa resposta. Em sua jornada pela terra do refinamento divino, farei o melhor para ajudá-la a aumentar sua força. Hua cumprimenta-o dizendo: obrigado, santo Turtle Dove. E pergunta: falando nisso, onde está Luo Zheng? E o outro responde: ele está pronto para entrar no ferreiro e na forja de refino. Ele está prestes a refinar completamente seu corpo. Hua diz: refinando o corpo? O que isso significa especificamente? E ele, esticando a mão, mostra-o, dizendo: por favor, dê uma olhada. Você entenderá quando fizer isso. A cena se desenrola com o prota voando dentro de um túnel. Ele questiona o chefe: por que vocês me trouxeram aqui? Ao que o chefe responde: gostaríamos de te pedir um favor. Esperávamos que você pudesse atravessar algumas chamas celestiais e trazer de volta uma porta. Intrigado, o prota pergunta: uma porta? E o patriarca intervém explicando: há anos tentamos encontrar um caminho para o domínio sagrado. Exploramos vários lugares, mas parece que só forasteiros como você têm a liberdade de ir e vir. Por alguma razão, é difícil para nós encontrar uma saída. Recorremos até ao olho da nulidade para explorar e descobrimos que existe uma porta no final deste longo túnel que acreditamos levar à saída. A porta não parece pesada, fácil de ser removida.
Estamos curiosos para ver o que há do outro lado. No entanto, esta caverna está repleta de chamas verdes escuras, cujo poder ultrapassa nossa capacidade de resistência. Tentamos de tudo, desde armas a tesouros divinos, mas nada suportou o fogo verde. Sabemos também que ele impede qualquer aproximação. Os que não são da terra do refinamento divino estão presos aqui há anos, e não queremos permanecer confinados neste espaço. Queremos descobrir o que o mundo atrás dessa porta oferece. Se ela conduzir ao domínio sagrado, seria incrível. Por isso, buscamos alguém capaz de suportar as chamas celestiais. O prota então afirma: certo, deixe-me tentar. Ao chegarem perto do local, o prota observa. Que estranho, a lava aqui contém uma forte essência da lei da vida. Teoricamente, chamas deveriam representar o oposto da vida. Eles prosseguem por uma passarela, enquanto o chefe adverte: por favor, seja cauteloso. A lava é imprevisível. De repente, um cavalo surge e o chefe alerta: cuidado! A princesa observa atentamente e comenta: é o artefato do elemento gelo da família Han, o diagrama de contas de borboletas de gelo. E o guarda confirma: sim, é nosso diagrama de contas de borboletas de gelo. Fico me perguntando como foi parar nas mãos do clã empírico. O indivíduo utiliza o poder do artefato contra o cavalo e, em seguida, aponta, instruindo: depressa, aproveitem essa chance para correr até lá. O grupo começa a correr, mas a princesa para, confusa. O que está acontecendo? Um terremoto! A cena muda para mostrar um homem conhecido como Santo Ferreiro martelando um pedaço de ferro. Ele nota a presença do prota e comenta: o velho Gil não mentiu para mim. Estou surpreso. Existe uma matéria-prima tão única neste mundo. Meu martelo deve ter estado faminto e sedento por muito tempo. Vamos começar o trabalho. Olhando para trás, ele diz: ei, velho Gil, sei que você está me observando. Mal posso esperar para colocar as mãos nele. Hua interroga: esse homem é o ferreiro de quem o santo Turtledove falou? E o santo responde: convidá-lo não foi barato. O ferreiro, rangendo os dentes, conclui: se é assim, então devem ser as verdadeiras crianças da família Han. Esqueça, não haverá mortes. Só quero ver do que são feitos. Então, o ancião se aproxima e alguém alerta: cuidado, tem alguém vindo. O patriarca questiona: quem é você? E internamente reflete: essa pessoa pode andar pela lava sem se machucar. Quem diabos é ele? O ancião sobe a passarela desdenhoso e anuncia: entediante. Abram caminho. Estou aqui apenas para levar a pessoa que me é útil. O patriarca se interpõe dizendo: pare aí mesmo. Os dois se encaram e, em um movimento inesperado, o ferreiro lança o patriarca para longe. Este último pensa, atônito: como pode ser? Usei cerca de 90% do meu poder, mas ele me repeliu com facilidade, como se fosse um mero pedaço de papel. Nossa força não está no mesmo nível. O chefe, intrigado, pergunta: senhor, posso saber quem é você? O enigmático visitante responde: me sigam. Esperei muito por este momento. Dirigindo-se ao prota, ele agarra o pulso, e uma luz azul envolve os dois pulsos. O prota, confuso e tenso, pensa: o que está acontecendo? Ele simplesmente agarrou minha mão e parece ter bloqueado todas as minhas rotas de fuga. Preciso me libertar rapidamente. O ancião puxa o prota para trás e adverte: é melhor você se comportar. Não adianta resistir. O prota começa a acumular poder na mão, mas percebe que algo está errado. O que aconteceu? Como não consigo usar a habilidade da tribulação do trovão? O prota fica pensativo nas costas do velho enquanto ele diz: não há tribulação celestial na terra do refinamento divino. A tribulação do trovão, que mata naturalmente, não pode ser convocada. Como eu disse, toda luta é sem sentido. E o prota pensa: não é apenas a terra do refinamento divino que é um domínio incompleto. Movimentos relacionados à tribulação celestial ou ao corpo da batalha estelar
Não podem ser usados. Parece que preciso encontrar outra maneira. Então ele utiliza a flor do fogo de gelo. O velho olha, pensativo. As chamas demoníacas gélidas. Ele aprendeu com sucesso a habilidade divina do santo Turtle Dove. O velho sorri e diz: é uma pena que não funcione comigo. Então, o velho dissipa o frio, pega o prota pelo pescoço e desfere um golpe no abdômen. Ao sentir, o prota cerra os dentes, pensando: droga, perdi a conexão com meu mundo interno. E o velho diz: é somente uma técnica de selagem, mas o mundo dentro de você deve ser semelhante ao mundo interno do santo, que tem a habilidade divina do mundo cruzado. Então, a verdadeira técnica de selamento também foi temporariamente alterada por mim. Aconselho você a não se mexer. Caso faça isso, talvez corte você e seu mundo interno. E então teremos um grande problema. O prota fica pensativo, e o velho parte com tudo. O chefe diz: vamos segui-los. E a princesa diz: irmãzinha, por que eu acho que essa pessoa parece familiar? 6 anos atrás, depois da grande conferência do Salão dos Santos, pegamos os brotos do bosque divino da Amoreira. E então o papai convidou todos os santos, e eu tinha visto essa pessoa no banquete. E a outra diz: eu também ouvi, só não lembro o nome dele. E ela responde: se eu me lembro bem, essa pessoa é o Santo Blacksmith. E um cara, completamente pasmo, diz: o quê? Ele é aquele de temperamento solitário e estranho por onde anda? O Santo Blacksmith? E outro retruca: impossível, o Santo Blacksmith é conhecido por seu temperamento solitário. Então, por que ele apareceu sozinho na terra do refinamento divino? Outro adiciona: isso mesmo, naquele ano nenhum imperador santo conseguiu convidá-lo. E mais um comenta: no entanto, há rumores de que o Santo Blacksmith transformou um de seus olhos em um tesouro supremo do caos primordial, conhecido como o olho mágico da estrela demoníaca. Então, ele é um dragão de um olho só. E outro questiona: se realmente for o Santo Blacksmith, por que ele levou o Luo Zheng embora? E a princesa, com um súbito entendimento, diz: não me diga que ele vai refinar o Luo Zheng. E a outra pergunta: refinar ele? E ela, irritada, diz: bem, o Santo Blacksmith refina as armas sem seguir o bom senso. É provável que isso aconteça. Continua: dizem que o Santo Blacksmith era apenas um ferreiro muito comum na época, considerado um verdadeiro deus incerto. Mas sua ideia e personalidade são muito estranhas e não eram permitidas pela lei. Então, ele foi expulso do seu clã. No caminho para forjar tesouros supremos, o Santo Blacksmith não obteve grandes conquistas, mas ele estava ansioso para tentar selar o Ki do caos primordial nas armas, para criar tesouros supremos do caos primordial. E a outra questiona: criar tesouros supremos do caos primordial? A quantidade de Ki do caos primordial é muito pequena no domínio sagrado. Não será muito difícil? E ela responde: correto. Ele visitou as 4 grandes florestas, onde o caos primordial está sendo reunido de fora do domínio sagrado. Exaurindo os bens de sua família, ele finalmente conseguiu algum caos primordial do Dragão Sul. Tentou por um longo tempo, mas continuou falhando. O Ki do caos primordial que ele reuniu também foi todo usado, mas, coincidentemente, conheceu o Santo do Norte. E como o Santo do Norte pesquisou sobre o caos primordial, ele foi capaz de fornecer o Ki do caos primordial. Estava disposto a apoiar o Santo Blacksmith, e com as tentativas, ele finalmente continuou. Depois de falhar 76 vezes, o Santo Blacksmith conseguiu finalmente refinar o primeiro tesouro supremo do caos primordial. Esse tesouro do caos deixou todo o reino divino dos refinadores de armas chocado. A guilda dos refinadores de armas tentou acabar com esse tipo de ferreiro. Mas, no final, foi o sábio do norte quem interveio para reconhecê-lo, e posteriormente o Santo Blacksmith abriu um caminho totalmente novo. E ele fez algo ainda mais incrível. Arrancou um dos seus próprios olhos para refiná-lo, transformando-o num tesouro supremo do caos primordial, conhecido como o Olho da Estrela Demoníaca. À primeira vista, parece ser um olho mágico, mas, na verdade, por dentro, ele constrói um mundo semelhante a um domínio.
Embora ele mesmo não tenha se cultivado até o Reino Santo, com o olho da estrela demoníaca, é suficiente para colocá-lo no Reino Santo, tornando-se o único refinador selado como um santo. O guarda comenta: se o santo Blacksmith for tal pessoa, então temo que Luo Zheng terá um pouco de azar. Princesa, então devemos? A princesa persegue o velho e exclama: Tio Santo Blacksmith, sou da família Han Liu Su. Podemos conversar sobre isso? Ele olha para ela e desaparece. Ela fica sem poder fazer nada. E é mostrado o prota com muita chama em volta do corpo. O prota diz, cerrando os dentes: o que você está fazendo? Mas ele olha para o fogo. E o velho pega o martelo e dá uma martelada no peito do prota, que, cerrando os dentes, pensa: que diabos está acontecendo aqui? Meus órgãos internos estão mudando. O velho sorri e reflete. Utilizei a grande técnica das marteladas perfeitas para distribuir o poder igualmente pelo seu corpo, então sua carne ainda deve ser capaz de resistir. E o progresso continuou, relativamente tranquilo. O prota cerra os dentes, com veias saltadas pelo corpo, e pensa: é como se meu corpo estivesse sendo preenchido por um pote de lava. Cada vaso sanguíneo está nas fendas de cada osso. Há uma grande quantidade de caos primordial astral celestial jorrando. Por algum motivo, esse poço de caos primordial astral celestial traz uma violenta sensação de queimação ao meu corpo. É uma mistura de dor e formigamento. Então o ferreiro bate novamente exclamando: de novo! E novamente ele bate dizendo: de novo! E mais uma vez, afirmando. A quarta martelada. O prota cerra os dentes pensando na dor. E o ferreiro bate novamente. Quinta martelada. Então as chamas se extinguem e o ferreiro abre um pote, despejando um líquido verde sobre o prota. Ele pensa: é tão refrescante. Não sei o que o santo ferreiro derramou no meu corpo. Foi como se o líquido derretesse em meus músculos e meus ossos e carne estivessem absorvendo. Isso facilitou minha própria absorção. Ele olha para o ferreiro e pergunta: o que você derramou no meu corpo? E o ferreiro responde: o líquido deste jarro vem da nascente da árvore semelhante. O prota reage: nascente da árvore semelhante? E reflete: uma coisa tão preciosa foi usada? Eu ouvi do velho Feng que as 4 madeiras sagradas do domínio sagrado têm suas características únicas. A madeira da árvore da extremidade divina é celebrada pela flor que leva seu nome, vibrante e cheia de vida. A árvore da estrela do norte do mundo se ergue como uma estaca de madeira vazia que alcança o céu. A árvore da concha da procura do sul se assemelha a um eucalipto, com raízes que crescem descontroladamente. E a árvore da extremidade semelhante do oeste, nascida na borda de um oceano infinito, flutua no mar como uma ilha na superfície da água. A nascente da árvore semelhante, situada no meio do tronco, rende apenas um jarro a cada 100 anos, tornando-a extremamente rara. É um líquido repleto de uma intensa força vital, inigualável e excepcional para a refinaria de armas. Enquanto continua a aplicar o líquido, o ferreiro diz: essa nascente da árvore semelhante, eu tenho apenas um jarro dela. Considere-se afortunado por eu estar interessado em refinar o seu corpo. Em seguida, toca o braço do prota acrescentando: ainda não é suficiente, precisamos continuar. Só então poderemos avançar para o próximo passo. Ele prossegue martelando o corpo do prota incansavelmente, enquanto este pensa. Lá vamos nós de novo. Hua observa e comenta: posso ver que o Lozeng está sofrendo muito. Por quanto tempo essa tortura vai continuar? O santo responde: para fazer o que os outros não conseguem, primeiro você tem que suportar dores que os ordinários não aguentariam. Hua, contemplativo, concorda, é verdade. O ferreiro, avaliando o prota, elogia: nada mal, quem diria que você suportaria? Considere-se sortudo. Ao pegar um cristal, o santo, observando, comenta: o santo ferreiro é notoriamente avarento. Como pode estar sendo tão generoso? Hua pergunta: santo, o que é isso? Ao que ele responde: isso é uma centelha divina. Hua, surpreso, exclama: centelha divina?
E o santo prossegue: sim, as centelhas divinas são muito misteriosas. Possuem uma característica especial. Uma vez integradas, tornam-se invencíveis. Hua questiona: se for assim, as centelhas divinas não podem ser processadas nem forjadas. Como isso ajudaria na refinaria de armas? O santo esclarece: a centelha divina que ele possui é excepcionalmente especial. Para ser mais preciso, não é inteiramente uma centelha divina, mas sim um fragmento de uma centelha divina maior que se partiu. Quando ela surgiu, os santos se desdobraram em esforços para obtê-la. Circula o rumor de que, um dia, uma entidade com um machado da criação abriu um espaço no caos, inaugurando assim todo o domínio sagrado. Naquele momento, o machado da criação dividiu o reino divino, transformando 3.000 daos divinos para a compreensão de incontáveis seres. No crepúsculo da Era Média arcaica dos deuses, 2 santos travaram uma grande batalha, e durante o confronto, descobriram uma imensa centelha divina em um abismo profundo, denominando-a centelha divina da fonte das centelhas divinas. As propriedades desta centelha não se assemelham às das centelhas divinas comuns, parecem adaptar-se conforme a imaginação de seu portador. Essa centelha é capaz de se fundir com outras centelhas divinas, potencializando tanto deuses verdadeiros quanto santos com um considerável aumento de poder. Assim que foi descoberta, vários santos do domínio sagrado a disputaram. Contudo, no fim, o santo ferreiro a obteve em troca de seu supremo tesouro do caos primordial. Portanto, esse objeto não se presta a usos comuns, mas o santo ferreiro certamente tem seus métodos. Observemos até o final. O objeto começa a flutuar sobre o prota, enquanto o ferreiro anuncia: esse artefato se integrará à superfície do seu corpo. Pode transformar-se em qualquer armadura, até mesmo tornar-se um tesouro defensivo. O objeto liquefaz-se sobre o peito do prota, cobrindo seu corpo com um brilho dourado. O ferreiro declara: isso deve ser suficiente. Posso começar de forma oficial agora. Então, ele abre a porta e, com um sorriso estrondoso, avisa: agora vem o passo mais importante, que também será o mais doloroso. Levitando, leva o prota em direção à porta, dizendo: vou te levar até aquela porta para realizar um refinamento completo dos pés à cabeça. O patriarca diz: depois de tantos esforços para trazer Luozen até aqui, e quando estávamos tão perto da porta, algo assim acontece. Merda. A princesa diz: se ele realmente for refinado pelo santo Blacksmith, o que devemos fazer? O chefe do clã empírico diz: não podemos ficar esperando aqui assim. Irei até a entrada da caverna dar uma olhada. Ele acumula poder em frente à mão, e um olho aparece. Ele diz: olho da nulidade. Ele fecha os olhos, e quando os abre, seus olhos se iluminam. E ele diz: eu conectei meus olhos com o olho da nulidade. Tudo o que ele vê irá se mostrar nos meus olhos. Então ele aponta, e o olho vai. O santo percebe algo, e Hua diz: o que houve? O santo diz: há algumas pessoas perto da entrada da caverna, e até começaram a explorar com o olho da nulidade. Eles podem irritar o santo Blacksmith. Venha comigo para detê-los. Então, o santo aparece em frente à porta e pega o olho, esmagando-o. E ele diz: eles pensaram que esta porta poderia quebrar os limites da terra do refinamento divino, mas esta porta é apenas uma fornalha de refinamento que foi preparada para Luozen. Eles têm preocupações ou problemas na terra do refinamento divino. Então, por que tentariam deixar este lugar? Hua diz: essas pessoas são as pessoas que o santo Turtle Dove criou? Ele responde: a maioria deles é, mas desde que foram criados, eles ainda não se estabeleceram. Hua diz: este movimento do santo Turtle Dove está incorreto. E ele diz: o que você quer dizer com isso? E Hua diz: eu não estive no domínio sagrado, mas não importa se são domínios ou domínio sagrado. Sua maior motivação é buscar um nível mais alto. O santo Turtle Dove também não é assim? Esse é o significado da vida. E o santo diz: isso é um tanto insignificante. E Hua diz: o significado de um mendigo que ganha um pão,
quando está morrendo de fome, pode até ser maior do que quando um verdadeiro Deus é decidido como um santo. Se um homem está determinado a perseguir algo, tudo terá um significado para ele. O santo diz: sim, talvez haja incontáveis seres dentro de mim, então posso ter esquecido como respeitar os seres vivos, mas parece que você esqueceu como me respeitar. Eu sou o verdadeiro rei aqui. E Rua diz: eu não tenho o que te servir, porque eu sou um homem morto. Vou morrer mais cedo ou mais tarde. Uma pessoa que conhece seu lugar e ainda se comporta obedientemente é incapaz de fazer qualquer coisa, e este é um verdadeiro covarde. O santo ri e diz: falou bem, vem comigo, vamos nos encontrar com eles. O patriarca pergunta: o que você viu? E o mestre diz: meu olho da nulidade foi quebrado por alguém, mas no último momento eu vi duas figuras saindo. Ele exclama ao ver os dois na frente, e o patriarca pergunta: quem são vocês? E o santo responde: eu sou o mestre desse lugar. Os três chefes exclamam ao ouvir isso e se ajoelham exclamando: bem-vindo, sua majestade. O santo responde: chega. Eu sei que vocês têm tentado passar pelo Dao Divino, então deixe-me ser franco. Tal ideia não é possível na terra do refinamento divino. Vocês não têm como deixar este lugar, e se saírem, vocês devem saber o que acontece, certo? Eles ficam chocados, pensando sobre o que acabaram de ouvir. O mestre do clã empírico diz: não há outra maneira? O santo observa isso e, olhando para Hua, diz: vocês deveriam agradecer a este amigo aqui que me convenceu. Então, vou deixar vocês terem a chance de compreender o Dao Divino. Os 3.000 grandes Daos, todos eles podem ser considerados uma centelha divina. É que a terra do refinamento divino não tinha nenhuma regra a respeito do Dao celestial, mas com seus poderes, condensar uma centelha divina deve ser muito fácil. Mas vocês só vão ter uma chance. Se podem ter sucesso ou não, depende exclusivamente da sua compreensão e força. Ele se vira para o patriarca do clã da ruína e diz: o clã da ruína da montanha, com a força como sua prioridade, não há muitas pessoas que priorizam a força no domínio sagrado. Mas os verdadeiros deuses que cultivaram a força no caminho divino, eles não podem ser subestimados. Aqueles que confiam apenas na força pura são capazes de destruir tudo com os punhos nus. Então, um brilho aparece e o patriarca olha para isso dizendo: mestre, isso é apenas essência de poder. E o santo diz: a força divina do Dao é a mais casual. Vocês não forjaram a plataforma do Dao, ou condensaram 9 estrelas, mas absorveram muito da minha essência de poder. Então vocês podem confiar completamente no poder e cultivar diretamente o poder do Dao divino. As essências entram na testa de todos do clã da ruína. O chefe do clã da ruína, ao receber a centelha, diz: um poder colorido apareceu na minha mente, e isso é o suficiente para compreender o Dao divino, algo que eu nunca imaginei. Obrigado, mestre. O santo, com outras 2 centelhas, diz: tudo bem, os próximos são o clã empírico e o clã fusão primordial. Ele joga as centelhas e todos absorvem. O chefe do clã empírico diz: graças ao mestre, se realmente pudermos nos cultivar em verdadeiros deuses, morrerei sem nenhum arrependimento. O santo diz: se estou fazendo isso, é tudo por causa desse jovem. Depois de um tempo, ele pode estar indo em direção ao seu campo de treinamento. Se quiser agradecer a alguém, agradeça a ele. O outro diz: nosso clã da ruína da montanha sempre estará aberto para você. E o chefe do clã em perigo diz: sua excelência deve estar focada no cultivo. Então, você deve vir para o nosso clã empírico. Como chefe do clã empírico, estarei sempre pronto para a sua chegada. Hua agradece. Obrigado a todos. E o santo diz: vocês devem ter conseguido muitas oportunidades e tesouros no caminho até aqui. A exploração deve parar aqui. A coisa que vocês querem não está atrás dessa porta. Todos podem sair. Eles cumprimentam dizendo: certo. E Hua olha para trás pensando: eu me pergunto como está indo o refinamento do corpo físico de Luo. A cena muda, mostrando vários dragões e o caldeirão. O velho olha para eles e diz:
9 almas verdadeiras de dragões. Vocês todos eram as feras domadas pelo Luo Xiao naquela época. Naquela época, ele era chamado de Santo Imperador das Feras do Domínio Sagrado. Em todos aqueles santos, ele tinha as feras mais domadas. Vocês também reconheceram que ele é seu mestre agora. O universo da grande expansão está em perigo. Será uma grande ajuda para Luo Zheng se vocês estiverem dispostos a serem refinados com ele. Então, vocês estão tentando recuperar seus próprios corpos ou querem dar suas almas e espíritos? O dragão dourado diz: Nós recusamos. Temos um problema no nosso reino, o reino do dragão verdadeiro. Eles se rebelaram contra o meu povo, então não podemos nos oferecer agora. E não é como se pudéssemos ser úteis se tivéssemos nossos corpos restaurados. O ferreiro responde: Ok, eu compreendo. Então, ele retira as chamas pretas do caldeirão. Um símbolo yin-yang aparece embaixo do prota enquanto ele diz: Grande fogo giratório yin-yang. O caldeirão do fogo giratório é um tesouro antigo do domínio santo, que contém fogo negro. Está no mesmo nível da essência do fogo da primavera yang e do fogo verdadeiro yuan misto. Mas infelizmente eu não sou habilidoso o suficiente para usá-lo. Deixa pra lá, essa é a decisão de Luo Xiao e do santo Turtle Dove. Eu só posso ser cuidadoso agora. Ele pensa: o Dao divino do grande Yin Yang que eu cultivei pode refinar tesouros supremos do caos primordial. Mas eu não quero refinar apenas tesouros divinos do caos primordial, ou um tesouro inato. Eu quero tentar algo novo. O ferreiro olha para o dragão e diz: Vocês podem sair deste lugar primeiro. Eu creio que vocês não queiram ficar muito tempo neste mundo entediante. E o dragão responde: Certo. E o ferreiro, saindo para fora, diz: Lao Gil, faça seu melhor para controlar o fluxo do tempo. Ele precisa de um tempo de fundição longo e lento. É com você agora. O santo concorda e, fechando a porta, junta os dedos. Um poder aparece na porta. Hua observa pensando: Eu fiquei no reino secreto da arma do mestre por 3.000 anos, mas foram apenas 3 anos do lado de fora. A solidão lá dentro mudou minha atitude, e Luo Zheng deve estar na mesma situação lá. Hua olha para o santo e pergunta: Como o tempo é comprimido na porta? E ele responde: Provavelmente 30 milhões para 1. Eu posso fazer pelo menos isso. Hua fica incrédulo, pensando: Quando 2 lugares têm diferentes fluxos de tempo, criar diferenças temporais e essa diferença temporal tem uma pressão oculta e irreversível. Quanto mais é comprimido, maior será a diferença temporal. Apesar desta porta ser um tesouro inato da lei do tempo e pode resistir a todos os tipos de pressão, sob tal pressão, se uma única rachadura abrir, então esta porta quebrará. A pressão de explosão, resultante da diferença temporal quando o tempo comprimido e o fluxo do tempo normal são combinados, possui um poder incrivelmente forte. Aqueles que dominam a lei do espaço frequentemente usam isso para se defenderem contra inimigos formidáveis. Normalmente, deuses verdadeiros podem comprimir o tempo de 100.000 para 1, o que por si só já é considerado muito poderoso. Agora, o santo Turtle Dove comprimiu o tempo em 30 milhões para 1, alcançando um nível de loucura. Se essa pressão explodir, será suficiente para destruir todo este mundo interno. E Hua comenta: 30 milhões para 1, um dia aqui fora e então 30 milhões de dias lá dentro, é um ciclo completo do universo em expansão. São 80.000 anos. Luo Zheng vai conseguir suportar? O santo responde: Não se preocupe. Para Luo Zheng, que está dormindo, tudo isso é apenas um grande sonho. Não serão muitos anos para em sua consciência. Hua, pensativo, diz: É verdade. Então, tudo está nas mãos do santo Turtle Dove. É mostrado o prota, seu corpo coberto de linhas douradas. A Shun aparece, observando-o e pensando: este grande fogo giratório yin-yang em sentido anti-horário é dito ser uma parte-chave no refinamento de tesouros supremos do caos primordial. Comparado ao sentido horário, o sentido anti-horário, ao utilizar o caos primordial, vai aumentar drasticamente o corpo físico e o mundo interno de Luo Zheng. Ela toca no rosto dele e diz:
Eu sempre desejei que o tempo parasse para poder ficar ao seu lado em silêncio. Meu desejo finalmente se realizou. Aqui é muito bom. Apesar de ser apenas um dia lá fora, ele vai ficar aqui por 80 mil anos. Ver você ficando tão forte me deixa muito feliz. Ela fecha os olhos e pensa: e agora eu farei minha escolha. Nas profundezas da minha alma, há uma agulha com marcações estranhas, colocada lá quando fui nomeada Rei dos Demônios da Noite. Antes da seleção do rei, os 2 reis dos demônios da noite participam de um misterioso ritual de selamento de alma com a agulha. Esse ritual é transmitido através das gerações desde tempos antigos, e o seu propósito é desconhecido, até mesmo para os 3 reis. Mas, desde o ilusório campo de batalha da fantasia, essa agulha começou a girar e a enviar mensagens. Essas mensagens, na verdade, transmitiram meus pensamentos, e eu me vi incapaz de agir de outra maneira. No início, essas mensagens fizeram com que eu nutrisse um ódio por Luo Zheng sem saber porquê. Esse sentimento era tão oposto quanto o céu e a terra, a água e o fogo. Mas nosso relacionamento anterior não era assim, o que me deixou muito confusa. Meu temperamento tornou-se extremamente violento, a tal ponto que eu mal conseguia me comunicar normalmente com Luo Zheng. Para suprimir esse temperamento, eu me forcei a entrar em um longo sono. Foi então que percebi que meu ódio não se limitava apenas a Luo Zheng, mas se estendia a toda a raça humana. O selamento da agulha é um método de herança, assim como o clã celestial usa sangue para transmitir mensagens, mas com consequências muito mais graves, chegando a perturbar até mesmo os pensamentos. O que é assustador é que só recentemente descobri que os demônios da noite, na verdade, foram criados pelos invasores do universo da grande expansão, colocados dentro deste universo para se aproveitarem do nosso poder e derrubá-lo. Para influenciar um clã tão poderoso quanto os demônios da noite, eles usam tal estrutura, colocando os demônios da noite num patamar tão elevado quanto os venerados celestiais. Civis e inferiores, todos devem obediência aos 3 reis. Com o intuito de destruir um domínio, eles foram, na verdade, uma raça criada para tal fim, utilizando métodos tão desprezíveis. Ela cerra os dentes e afirma: vou destruir essa agulha. Concentra-se e pensa. Minha alma foi ligada à alma da espada de Luo Zheng. Separar as duas é fácil, mas quebrar a agulha é mais difícil do que esperava. Ela grita e pensa: a agulha seladora da alma está nas profundezas da minha alma. À medida que é retirada, minhas memórias também desaparecem rapidamente. Essa sensação é extremamente dolorosa. A estátua de Shun é mostrada chorando. Yao, vendo isso, ri e diz: bom, a mensagem que a agulha seladora da alma está enviando é exatamente o que eu queria. Se pudermos formar uma aliança com o clã santo, Shun realmente estará condenada. Para quem não sabe, eu tenho um Substack onde posto os vídeos antecipados do canal e meus audionovéis para você curtir enquanto faz algo. Se quiser, é só clicar no link na descrição do vídeo. E se quiser pagar com Pix, é só mandar no QR Code ou no link da descrição uma doação. Leia atentamente a descrição antes de doar para entender como realizar a doação e o que deve enviar na mensagem para receber e se tornar membro no Substack. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!